Fala galera, tranquilo? Como é que tá? Vamos falar de uma questão 71 da prova de 2018 do Enem, a prova azul, que fala de uma importante revolta ocorrida no Brasil, muito ligada ali à questão da Marinha, certo? Que revolta é essa? Qual a importância dela? Vem e vamos para mais uma questão. Então, olha só. Os líderes terminaram presos e assassinados. A Marujada Rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. E aí então, o que o Enem quer que você responda? Vamos lá, olha só. Ele está pedindo o seguinte, ó. A eclosão desse conflito, certo? Aqui, ó, foi resultado da tensão acumulada, beleza? Na Marinha do Brasil, pelo ou pela. E aí, vamos às opções. Vamos lá. Letra A, engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Letra B, insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Letra C, rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão à insurreição milenaristas. Letra D, sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. E letra E, manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Vamos lá que a questão é tranquila, tá? Então olha só. A primeira coisa que você tem que entender, certo, é qual é o conflito. Porque o que o Enem está pedindo? A eclosão desse conflito, certo? E aí, olha para a referência do texto. Porque olha aqui, ó. O que ele está dizendo ali? Qual é o texto? Ó? 1910, A Revolta dos Marinheiros, uma saga negra, ok? E é isso aqui, já dá pra gente alguns indicadores. Outra questão básica, olha só. Os seus líderes terminaram presos e assassinados, beleza. A Marujada Rebelde, tranquila, foi inteiramente expulsa da esquadra. E aí, olha só, num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. Aqui, ó, ela vai dizer, ó, a chibata e outros castigos físicos infamantes, certo? Nunca mais foram oficialmente utilizados. E aí, olha só, quando ele fala para você de uma revolta ligada a chibatas, a marujos, a marinheiros em 1910, eu estou falando da revolta da chibata, certo? Um dos grandes levantes que você vai ter nessa Primeira República. É igual a história aqui. Vamos lembrar o seguinte, 1889 você tinha proclamada a República. 1888 você tinha abolido a escravidão. Porém, em 1890, a Marinha retorna a uma prática de castigar com chibatadas, certo? Com chicotadas, marinheiros. E os marinheiros, na verdade, na sua grande maioria nesse momento, são compostos por uma população pobre e, na sua grande maioria, negros. Até que em 1910, e no encoraçado Minas Gerais, você vai ter o castigo corporal de 42 marujos, 42 marinheiros. Isso, então, leva a uma grande revolta por conta destes marinheiros, liderados ali por João Cândido, que vai ser conhecido pra gente pela alcunha do Almirante Negro. E é uma dica de prova, tá? Se você pegar uma questão e estiver com a música ali, o Mestre Sala dos Mares, do Aldir Blanc e do João Bosco, é sobre a revolta da chibata, esses caras, então, tomam os navios, conseguem apoio de outros navios e ameaçam bombardear o Rio de Janeiro, capital, caso você não acabe com os castigos corporais, certo? O que vai rolar então? O governo negocia e o governo resolve então anistiar no primeiro momento os revoltosos e acabar com a chibatada. O problema é que nesse meio do caminho explode uma segunda revolta por conta de fuzileiros navais, da qual João Cândido inclusive não participa. O governo então cancela a anistia e reprime de forma violenta tanto os marinheiros que participaram da revolta da chibata quanto esses fuzileiros. Muitos presos, muitos mandados para Ilha das Cobras, muitos exilados no Acre, por exemplo. Então você tem uma repressão violenta, porém os revoltosos conseguem o seu intento. O governo então decreta o fim da chibatada dentro da Marinha. O que, na verdade, é uma revolta que mostra, para além disso, uma impossibilidade, por exemplo, de ascensão social desses ex-escravos, ou melhor, da população descendente de ex-escravos, certo? Alguns ainda ex-escravos, nascidos escravos, porém libertos, dentro de uma população, de uma lógica que ainda priorizava muito a questão do imigrante, numa ideia muito daquele papo ali de darwinismo social, de você branquear a população como forma de evolução
dessa mesma, certo? Uma lógica muito ali da ideia da missão civilizatória, por exemplo, que você fala muito do imperialismo. Então, olha só, a revolta da Chibata ela é significativa como um grande movimento negro contrário à permanência de estruturas que remetiam muito à lógica escravocrata, que tinha acabado há pouco tempo atrás. E aí, dito isso, vamos dar uma olhada no que está dizendo ali as opções para gente. Olha só. Engajamento de civis analfabetos após a emergência das guerras externas? Não, eu não tenho guerras externas aqui de civis analfabetos engajados. Falando de chibatada, de castigo corporal. E como usa referência de uma saga negra, certo? Marinheiros. Vamos lá. Insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? A política dos governadores é aquele grande acordo que você vai ter entre o governo federal e as maiores elites estaduais. Não tem nada a ver com positivismo militar nesse momento. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão e insurreições milenaristas. Também não. Você não vai estar rebaixando ninguém nesse momento ligado, muito menos ao texto. Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório? Não, a revolta é da Marinha, não tem nada a ver com o campo. E letra E. Manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial? Sim, vamos lá, 88 aboliu a escravidão, 89 acabou o regime imperial, acabou a monarquia, certo? Proclamou-se a república, e você mantém ainda, em 1910, uma lógica de você dar chibatadas em marinheiros, na sua grande maioria, descendentes ou recém-libertos, ok? Logo, questão tranquila, bastava entender a questão do que é a chibata e olhar a referência do texto para localizar no tempo e no espaço. Tranquilo? Então vamos lá, olha aqui, ó. Desculpa, eu esqueci de marcar, olha que coisa triste. Aqui, ó. Manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. E aí, pronto. Fechamos mais uma questão tranquila, mais uma questão resolvida aqui no canal. Espero que tenha gostado. Vem, participa, se inscreve, compartilha. Aquele papo de sempre. E até um próximo vídeo.